Muito bom dia, região metropolitana de Campinas. Estamos aqui na rua Antônio Valimelo, número 807, no centro da cidade de Sumaré, próximo aqui à Igreja Matriz, próximo aqui à Praça da República e, claro, falando aí para mais 60 cidades em toda a região metropolitana de Campinas. Eu quero mandar um super bom dia para Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, junto com a gente, Nova Odessa, Paulinha, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Poços, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e, claro, também pelo nosso aplicativo. Nosso aplicativo aí, o Lobinho Azul, você vai abaixar o Lobinho aí em qualquer lugar do mundo, você vai acompanhar aí a nossa programação. Bom, e toda quarta-feira a gente recebe aqui o doutor Ziro Costa. O doutor Ziro Costa já está com a gente aqui, ele é especialista em consultoria em negócios para pequenas e médias empresas e também aí análise estratégica, né? Doutor Ziro Costa, muito bom dia, microfone está aberto, seja bem-vindo. Bom dia, Milton, é um prazer enorme estar aqui com você e com os seus ouvintes. Que bom estar aqui com o senhor, sempre que o senhor vem aqui, o senhor traz feriado para a gente, traz alegria, Isso é bom, né? isso É bom. E a gente está vivendo aí já um clima já de que já é carnaval, o Brasil já começou o carnaval, tem lugar que nem para o carnaval o ano todo, né? Você sabe que eu já fui muito mais crítico, muito mais ácido, vamos dizer assim, com relação ao carnaval. Porque naquela época, vamos dizer, quando eu me entendia como gente, vamos dizer, no começo aí dos anos 70, né? Eu pensava, né? Puxa, o Brasil precisa trabalhar, precisa fazer, enforcar uma semana aí, não é uma coisa tão sadia para uma economia que se arrastava. A gente logo na sequência teve a primeira crise do petróleo, né? Em 73 e tal. Então eu era bastante crítico com relação a isso, estudante e tal. E de lá para cá, vamos dizer assim, eu estou mais light, vamos dizer assim. Eu acho que os problemas continuaram, o Brasil regrediu muito, né? Mas, vamos dizer assim, tem essa festa, que é uma alegria do povo e tal, né? Os problemas, eu digo assim, não só internos como externos, né? Externo você noticiou aí, por exemplo, hoje o Trump indo até o Vietnã para tentar resolver uma situação caótica em termos aí que pode até... O Vietnã vem na cabeça dele sempre de guerra, né? Eu não sei, quando fala Vietnã eu me lembro. Então, a guerra lá dos anos 70 também, né? Terminou, né? Foram 20 anos, né, de guerra. Agora, você tem aqui o conflito aqui na Venezuela, que pode evoluir de uma guerra civil, né? Porque todos os militares ao lado do Maduro, além do preço do petróleo, que pode subir, né? Você tem lá no Paquistão, com a fronteira com a Índia também, uma certa celeuma ali, né? Enfim, você tem Israel com aquele problema ali, naquele caldeirão. Os problemas são muitos e internamente nós temos aí, a gente já fala de aprovar o projeto da Previdência Social em outubro, né? Quer dizer, 2019 praticamente já foi, né? Além das outras reformas fiscal, política, né? Estamos com 40 partidos, não sei, toda semana tem um partido novo, né? Então é um problema sério, é um problema que o Brasil precisaria, você vive falando que tem feriados, né? Ponte para lá, ponte para cá, né? O problema da produtividade, que eu acho que a gente não toca, né? Ou seja, você precisa de 5 brasileiros para produzir o que produz um americano hoje. Né? Então, os problemas são muito. Agora, o que eu acho assim, tem um lado bom, né? Vamos dizer, você noticiou agora aí a criação. Então, o não ouvinte me mandou, quando eu comentei aqui, né, que até o senhor falou agora aí, o senhor já foi muito mais crítico com o carnaval, mas fala para o doutor, eu não crio emprego, tem aqui uma pesquisa aí, né, carnaval deve movimentar aí cerca de 6,78 bilhões e gerar 23.600 vagas, prevê aí a CNC. Então, quer dizer, até traz emprego, traz. Esses empregos são temporários, obviamente, mas é uma boa notícia, quase 24 mil vagas, né? É uma estatística da Confederação Nacional do Comércio. Você tem também, vamos dizer assim, o comércio em si,
ele deve crescer em torno de 2%, apesar que a gente vem aí de 2016 para cá, ele chegou a cair 20%, mas de qualquer maneira é um dado positivo, né? A parte também dos turistas que vêm lá de fora não deixa de fomentar aqui a situação aqui no negócio, visibilidade, né? Afinal de contas, o Rio de Janeiro deu o maior carnaval do mundo, né? Estamos lá no livro dos recordes. Enfim, eu acho que tem boas notícias sim. Eu acho que eu estou mais light, estou menos crítico e vamos sambar aí. Tá, certo. Bom, e eu quero convidar também, né, o pessoal aí que todo esse bate-papo nosso vai estar no canal do senhor, né? Colocado no canal do senhor. Ah, sim, nós temos um canal lá no YouTube, né? Sim. Onde a gente coloca esses bate-papos que a gente faz às quartas-feiras. Às vezes tem um pessoal que quer pegar alguma coisa, né, discutir algum ponto e comentar alguma coisa, então fica lá disponível. Então, gente, eu convido você que está nos vendo aí no YouTube, o endereço é facinho, é Dr. Zé Costa, né, canal do YouTube, entra lá, e lá você tem todo esse assunto que a gente bate papo aqui, e claro, eu sempre falo que o doutor, ele é uma pessoa realmente aí com muito repertório, e você que vai prestar prova, prestar concurso, ele está no ramo, ele é um empresário realmente aí que sabe, mas eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Zé Costa e eu saí de lá realmente, no que ele falou, olha, eu já gostaria que você tratasse, né, o seu cliente, você empresário, da forma que você visse o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então, isso para mim valeu aquele dia que eu fui lá, doutor, porque em vez de você ter foco no cliente, você tem que ter o foco do cliente, né? Essa é a grande sacada. Ou seja, olhar o problema com os olhos dele, né? Para ver se você realmente consegue agregar algum valor, alguma solução. Ainda mais hoje, né? Globalização. Vamos falar em globalização, né? Tem aqui a primeira pergunta, já a gente vai cair aqui. Milton, pergunto para o doutor, como é que eu devo repreender desvios de funcionário? É grave, né? O que é esse, entre aspas, esses desvios que está querendo dizer? Eu vou te dizer o seguinte, a gente podia dividir talvez em dois bloquinhos aí. Se você é o CEO, se você é o proprietário lá do comércio, se você é o presidente da empresa, se você for fazer, por exemplo, uma crítica, a grande sacada é você fazer a crítica no privado, ou seja, chamar o sujeito, explicar a situação. Se não for uma crítica, for um elogio, aí sim você pode ir para o ambiente mais público. Entendi. Ou seja, numa reunião, mencionar um elogio, dizer que você está satisfeito com aquilo. A crítica sempre o ideal é que você faça ela num ambiente mais particular. Mas aí, então, você falou de crítica aí, mas vamos supor que o funcionário ali possui um cargo inferior, né? Como eu vou chegar no meu chefe e falar, olha, pera, você está errado, não, você está... Não, aí a situação é mais complexa, né? Eu acho que tem dois caminhos aí, vamos pensar. Um caminho seria você realmente abandoná-lo, vamos ser sinceros, vamos dizer assim, porque o cara está numa posição muito alta, você está numa posição inferior, né? Você não tem como chegar nele e falar, porque ele pode interpretar mal, né? E isso normalmente acontece, né? O ser humano interpreta mal, não gosta de crítica, né? Então, eu acho que quando for no caso bom, vamos pegar o caso da crítica, né? No caso da crítica, acho que tem dois caminhos. O primeiro caminho seria, tudo bem, você fica na sua, eu fico na minha, seja feliz, né? E o mercado vai dizer se ele está certo ou está errado, porque o mercado é um juiz cruel, né? Pode ele causar grandes prejuízos, não só financeiros, como emocionais, etc, etc, né? Mas ele é uma opção, é o livre-arbítrio do ser humano. Agora, tem uma outra maneira de você levantar essa crítica, assim, que é muito mais inteligente, mas muito mais complexa. Por quê? Pelo seguinte, todo ser humano tem uma coisa boa, né? Vamos dizer, tem uma coisa que ele faz bem, que ele desempenha bem dentro da sociedade, né?
Quando ele, por exemplo, tem alguns pontos negativos, é sinal que ele está encobrindo essa coisa que ele faz bem. Então ele está se dedicando a coisas, vamos dizer, mais, como é que nós vamos chamar aqui, mais mundanas. Mundanas no sentido assim, não só os prazeres do corpo, os prazeres imediatos, mas uma certa superficialidade muito grande, né? Então é ali que você entra com a crítica, mas se você criticar aquilo, como a gente falou no primeiro item, você vai bater numa parede e vai romper esse relacionamento. Então uma ideia, ou um conceito seria você fazer ele entender, lembrá-lo daquele potencial todo que ele tem. Porque se ele, por exemplo, se conscientizar daquele potencial e começar a explorar mais aquele potencial, automaticamente ele vai deixando de lado os pontos negativos que ele tem. Eu não sei se você me entendeu, mas assim, é um pouco da psicologia. Um pouco de falar assim, pô, você, cara, você tem ninguém faz isso que você faz. Todo mundo gostaria de ter isso na empresa, na família, com esse perfil que você tem, né? Poxa, aproveita. Olha, eu bato palma para isso. Inclusive tem e o que é complicado de fazer também, porque o cara facilmente ele se contamina pela superficialidade ele cai naquela, né, ou não está afim de aprender, não está afim de reciclar, não vou mudar, então é complexo. Por isso que eu disse que a primeira alternativa é se afastar, né? Agora tem até um filósofo francês, o Louis Lavelle, que ele fala um pouco isso, fala um pouco do erro de Narciso, né? Você ficar se contemplando, achando que você é o the best, é o melhor do mundo e tal, e você não enxerga. Mas o Narciso tinha uma beleza, vamos dizer, ele não soube explorar, né? Ele acabou embriagado pelaquela beleza dele, ele acabou definhando ali do lado da fonte, né? Agora, o Lavelle, ele chega a falar, tem uma frase dele que ele fala: "Nous nous jouons tous les polémiques inutiles", né? "Nous nous jouons tous les polémiques inutiles", ou seja, nós julgamos, né, uma tradução livre aqui, nós julgamos toda a polêmica inútil, né? Então, você não entrar na polêmica, né? Ou você abandona, ou você elogia o ponto positivo que o fulano tem. Porque se eles têm um ponto positivo, você tem um ponto, eu tenho um ponto, o fulano tem um ponto, então se você pegar aquele ponto, colocar atenção nele, ele cresce. E ele crescendo, ele faz sombra para os pontos negativos. Não vou dizer que é simples, mas realmente. Mas é uma estratégia, eu acho que brilhante. Você chamar a atenção de chefe é complicado. Doutor, por isso que eu estou te falando que não é simples. A semana passada, o senhor falou, a pergunta aqui, ó, o senhor falou sobre missão e incluir aí o crescimento dos funcionários da missão da empresa. O ouvinte, ele quer saber o seguinte aqui: conheço gente que se dedicou por décadas, né, a empresas e nem sabe responder qual a missão da empresa. Posso garantir que fizeram um bom trabalho? Como o senhor explica isso? Não, é verdade, vamos dizer assim, muita gente que... Eu falei na semana passada, só recapitulando, que o CEO deveria definir a missão da empresa e definir também, dentro dessa missão da empresa, uma missão para os funcionários, que não precisaria ser exatamente a mesma missão, mas que tivesse atrelada à missão da empresa, né? Então, nós falamos do software, então, por exemplo, não quer ser o maior do estado de São Paulo, e o meu pessoal vai ser o melhor pessoal em Java do estado de São Paulo. Então, o cara, ele enxerga aquele horizonte. E que eu achava aquilo necessário, né? E ele diz aí, o seu ouvinte diz que, eu conheço gente que nem sabia qual era a missão da empresa e se deu bem. Agora, como é que eu posso responder isso? Eu posso responder da seguinte maneira: o mundo mudou. O Brasil também mudou, apesar que é um país mais lento, né, em relação ao primeiro mundo, mas isso também mudou. Então, vamos supor, essa administração que era comando e controle lá atrás, hoje já não se aplica mais aqui na nossa sociedade, né? Nossa sociedade não é mais, ela é multifacetada, né? Vamos supor, ela tem várias tribos, vamos dizer assim, né? Então, hoje você tem que liderar pelo convencimento, né? Pela conquista do pessoal, para que eles remem a seu favor.
Então, é um pouco daquela história do cavalo, né? Por exemplo, eu vou dar exemplo do cavalo. O cavalo, por exemplo, ele era extremamente útil para nós, fazia um trabalho de força, repetitivo, mas hoje ninguém dá mais valor ao cavalo, né? Então, vamos dizer, mudou, né? O cavalo, talvez uma corrida de cavalo, um cavalo de raça e tal, mas o funcionário, vamos dizer assim, ele tem que ser cativado para que ele reme junto naquela missão. Então, funcionou? Funcionou. O cara não sabia qual era a missão da empresa, trabalhou, se dedicava, vestia a camisa, é verdade, né? Mas hoje não é assim. Hoje as pessoas pensam em alguma coisa um pouco mais nobre, uma missão um pouco maior, né? Que é função do CEO vender, né, essa estratégia, né, de vender aquela ideia. Hoje, então, vamos dizer assim, para fechar a resposta, eu acho que o nome do jogo não é mais comando e controle, mas sim cooperação e compartilhamento de objetivos. Tá, certo. Bom, quero agradecer você aí no YouTube, né? E não deixe também se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, vou pedir por gentileza, o doutor aqui tá falando o endereço para a gente. O canal lá do YouTube você tem que entrar no YouTube, né? Certo. Algumas pessoas falam YouTube, né? Eu costumo falar YouTube, mas tudo bem. Mas e lá dentro do YouTube você coloca DR, né? De doutor, zero, Z-E-R-O, DR, espaço, Z-E-R-O, espaço cost, de custo, né? C-O-S-T. Então, doutor Zero Cost, doutor custo zero. Então lá tem todas as nossas entrevistas que a gente tinha, que a gente começou a gravar agora, recentemente. Algumas passadas tem algum áudio e tal, mas eu acho que dá para ver lá essas entrevistas pela Rádio Golf, estão lá disponíveis. Tá certo. Doutor, olha, a gente tem aqui uma pergunta sobre a Ford. Como o senhor vê a Ford? Teve um incentivo para estar fabricando caminhões, o nosso campo agrícola aí está forte, e como o senhor vê essa empresa saindo do mercado brasileiro? É ruim? Olha, eu acho assim que o grande erro, vamos dizer assim, não é assim, quando você começa uma coisa errada, depois fica difícil de você ir ajustando isso conforme né? Você começou errado, né? Então, o que eu digo como você começou errado? Você começou errado no seguinte sentido: o Brasil é um país de dimensões continentais, né? As distâncias são longas, então você sai daqui e anda 3, 4 mil quilômetros. Quando você decidiu pela política da estrada de rodagem, né, foi um erro relativamente grosseiro, né? Então você atraiu todas essas montadoras ali na época do Juscelino Kubitschek, né? Encheu aqui de fábricas de automóveis, etc, etc. E em detrimento praticamente, apesar que existia um plano lá para fomentar a ferrovia, mas não aconteceu nada. Hoje a gente tem aí, acho que 30, 33 mil quilômetros de linha de ferrovia, né? Um país que deveria ter 300 mil, né? Então você tem um trânsito maluco, por exemplo, de caminhões de São Paulo-Rio, por exemplo, esse eixo aqui, né? O pessoal fabricando caminhão, queimando petróleo, né? O que é totalmente incompatível, né? com o país, com o tamanho do país, né? Então o que precisaria? Precisaria ter feito uma política lá atrás dedicada à ferrovia, como hoje na Europa, né, eles fizeram, né? Então, com o custo de transporte mais barato, a gente não pode se dar o luxo de transportar via petróleo, né? Então, eu acho que esse foi o grande erro. Aí você vem, vamos dizer assim, mas a fábrica já está aqui, vai mandar embora o funcionário, não pode mandar embora. Então vem um governo e dá um incentivo A, um incentivo B, começa a criar aquela série de discrepâncias entre as empresas. Fulano tem incentivo, nós não temos, nós somos da indústria têxtil e empregamos tanto no tempo. Quer dizer, você chega numa situação que não tem solução. Eu acho que, ele vai abandonar o país? Eu acho que, abandona, né? Agora, eu acho que, por exemplo, o que precisaria era foco. Qual é a nossa vocação? Somos um país continental. Nossa vocação é trem, né? Desculpa. Né? É esquecido, né? Está esquecido. Então, vamos fomentar isso aí, tá certo? A nossa vocação é a agricultura, tá bom? Então, vamos fomentar isso. E todo o ecossistema em volta, né? O que a gente não pode vamos dizer assim, tomar um caminho errado. Por isso que eu digo, o Brasil, a política
Brasília, quando fala vamos diminuir o poder de Brasília, é um poder econômico. Né? O poder político tem que ficar lá. Né? Então, o poder econômico, assim, tira o governo do mercado, né? Não pode ficar comprando ação, sei lá, de indústria A, B, C, química, talvez até automobilística. Esse assunto vai longe, né? Esse vai longe. Bom, doutor, a gente vai terminar o programa hoje. Eu gostaria, né, o senhor falou aí do carnaval, né? Eu percebi que o senhor não é aquele fulião, aquele que coloca lá. Não vim nem fantasiado. Então tá certo. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o senhor lembra do sucesso Pierrot Apaixonado, para gente terminar o nosso programa? Pierrot Apaixonado, né? Olha, vou te contar uma coisa aqui. Eu não sei se a gente tem muito tempo. Um minuto? Um minuto. Um minuto, vai. O carnaval é uma festa basicamente portuguesa. Né? A gente importou isso lá no século XVI de Portugal, onde o pessoal tinha, por exemplo, mostrar a liberdade, ele ia para a rua, jogava água nas pessoas, um pouco de farinha, um pouco de ovos, coisa de português. Nós importamos tudo isso, né? E é lógico que a gente melhorou o carnaval, e hoje é uma festa maravilhosa, né? Agora, a gente importou alguns personagens do carnaval que eram daquela comédia dell'arte italiana, né?